Amigos, estou hoje novamente com o Dr. Wendel de Brito. Hoje a gente vai fazer uma conversa especial. O Dr. Wendel já esteve conosco aqui, já fez alguns comentários, algumas conversas sobre essa atualização do Código Civil, mas hoje a gente optou por fazer uma conversa mais geral sobre o procedimento, né, de análise, o procedimento de atualização do Código Civil como um todo, né? Então a gente vai fazer uma análise crítica hoje sobre a atualização como um todo, não uma análise de um determinado e específico artigo, como a gente já vem fazendo aqui nas diversas conversas que já fizemos. Dr. Wendel é advogado em Uberlândia, é professor universitário e nos dá a honra de estar aqui nessa segunda conversa, e acho que vai estar em mais outras, né? Para a gente entender o contexto em geral de que do qual passou essa atualização do Código Civil. Vai ser feita uma análise crítica, críticas favoráveis, críticas contrárias. Doutor Wendel, eu tenho uma crítica que eu já vou abrir a nossa conversa com essa crítica, mas que seria uma coisa que poderia mudar o parâmetro do direito no Brasil, que é vincular essa atualização do Código Civil às universidades. Como que os programas de pós-graduação, e aí nós temos vários programas de pós-graduação excelentes no Brasil, como que eles não participam disso? Como que a gente vê as escolas superiores de advocacia da OAB, as ESAs, participando com as suas comissões, mas eu não vi nenhuma universidade vinculada a isso. E eu acho que aí está um erro crasso, um erro gigantesco em fazer essa atualização sem os programas de pós-graduação, sem os nossos mestres, os nossos doutores, os professores que nos fizeram parte da nossa história, né, doutor Leandro, e nos trouxeram até aqui onde a gente está. Aqueles profissionais que têm a capacidade de fazer uma análise crítica muito profunda, não que os atuais membros das comissões não sejam professores, nem todos são, nem todos são. Eu conheço vários que participaram que não são mestres nem doutores, e eu acho isso criticável, porque a gente tem que ter uma capacidade de intelecção, reflexão, e nós temos que ser pesquisadores, a gente tem que saber fazer pesquisa para poder fazer uma proposta tão profunda de alteração numa lei tão profunda. Então, eu acho isso. Eu gostaria de abrir a nossa conversa com essa crítica, com o afastamento das universidades e dos programas de pós-graduação dessa atualização do Código Civil. E gostaria que tu comentasse isso e apresentasse também as tuas percepções positivas e negativas sobre essa atualização, sobre o processo pelo qual se passa a atualização do Código Civil. Pessoal Arnaldo, bom dia a todo o pessoal do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Um prazer estar aqui novamente, né? Falando desse tema tão caro para todos os brasileiros, né? Que a gente brinca, talvez seja a lei que mais repercute na vida das pessoas, seja o Código Civil, né? Trata desde antes do nascimento até depois da morte, pessoas jurídicas, entes despersonalizados e muito mais, né? Primeiro ponto que eu acho, pessoal Arnaldo, nas minhas reflexões, é o seguinte: é, sejam os próprios membros imbuídos na apresentação, como toda a comunidade jurídica no geral, eu acredito que a intenção é melhorar a legislação para melhorar a vida das pessoas, né? Um ponto que se pergunta inicialmente é se é, eu, por exemplo, seria favorável ou contra a atualização ou reforma do Código Civil, tendo em vista que tem códigos civis no mundo, né, de países democráticos, são como o da França de 1804 e vários outros antigos. Primeiro, eu sou favorável a essa revisão e atualização do Código Civil. Por quê? Porque
a sociedade nos últimos 20 anos, ela tem uma dinâmica muito maior, as coisas têm mudado com muito mais rapidez, está sendo muito mais fluido. Então, a necessidade de acompanhar as alterações sociais tem sido maior do que era no século passado. Então, é normal que não só o Código Civil, como todas as legislações, elas tenham a necessidade de atualização e de reforma num prazo menor e de aperfeiçoamento. Mesmo esses códigos antigos, do Código Civil francês, italiano, alemão, tudo, eles têm sofrido constantes atualizações pontuais. Então, eu sou favorável à revisão e atualização do Código Civil de uma forma pontual, pontual. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é a questão da forma como foi apresentado o anteprojeto. Primeiro, na forma, eu tenho algumas críticas que eu acho que poderia ter sido apresentado de uma forma melhor. Primeiro, foi apresentado foi constituída a comissão e dado um prazo de 180 dias para a comissão apresentar um anteprojeto. Os doutrinadores, que são grandes juristas, todos ali gabaritados, tiveram, por mais que esforçaram demais, mas é um prazo muito curto. 180 dias para fazer uma análise, estudo, apresentar proposições, debater com a sociedade, é um prazo muito curto para fazer uma atualização ou reforma, ainda que seja pontual, do Código Civil. E mais curto ainda para poder fazer uma reforma ou atualização substancial como foi proposta. Aí, um outro formato que eu achei é que eu achei que nomeou uma quantidade grande de membros da comissão. Isso dificulta, eu sou um crítico de anteprojetos ou de comissões que envolvem grande quantidade de pessoas, né? Porque você acaba tendo uma dificuldade numa seguir uma linha de entendimento, de proposições, né? Com poucos membros já é difícil, imagina com muitos. Então, eu acho que foi um ponto negativo ter tantos membros na comissão. O principal ponto que eu acho que o prazo foi muito insuficiente para debater com a sociedade. As audiências públicas teve só em algumas capitais a princípio. Então, eu acho que poderia ter tido muito mais audiências públicas em outros grandes centros de estudos educacionais, poderia ter dado mais tempo das pessoas apresentarem proposições. Então, acho que isso foi um limitador para um projeto tão importante, complicado, né? Eu vejo assim, se fosse para poder fazer uma reforma tão substancial, um anteprojeto, a gente deveria seguir os passos que foi feito a apresentação do próprio Código de Processo Civil 2015, que é um código mais recente, e que eu acho a lei mais democrática que eu me recordo, porque houve muito debate no parlamento, houve muita discussão com as entidades representativas dos setores, audiências públicas, receberam propostas pela internet, a comissão também recebeu, né? Mas o grande problema que eu achei que acabou limitando todas as outras questões foi a questão do tempo. E uma outra crítica que eu acho também da metodologia é que o Miguel Reale já falava uma coisa que eu concordo plenamente, que no Código Civil tem que se fazer apenas alterações substanciais e que já experimentadas juridicamente. Então, me preocupa colocar, por exemplo, um código de direito digital, numa proposta de reforma, incluir um livro inteiro de direito digital, que muitas questões não, eu julgo, não experimentadas ainda pelo direito e pela sociedade. Então, para mim, o ideal seria, eu entendo que tem uma necessidade de aperfeiçoamento nessa área, tudo, mas talvez uma lei especial, né? Que, inclusive, seria mais fácil de estar atualizando, porque o direito digital talvez seja a área que sofre com mais rapidez as suas mudanças. E seria muito mais fácil alterar uma lei especial do que o próprio Código Civil. Então, eu tenho essa crítica
quanto à forma como foi elaborado o anteprojeto. E aí, professor Arnaldo, eu vejo a seguinte, perguntas, e aí? Então, o que devemos, o parlamento, a opinião é que deveria ser não aprovado o anteprojeto, não der seguimento, ou deveria ser aprovado esse anteprojeto? Para mim, professor Arnaldo, primeira coisa que tem, são dois debates que eu acho que vai ser feito. Um, se deve dar seguimento ao anteprojeto ou não, né? Às vezes por esses problemas de elaboração, críticas, né? Meu ponto de vista, é, ao meu entender, a primeira coisa que tem que, independente de analisar isso ou não, tem que se louvar o trabalho de quem participou da comissão, porque eu até assisti às reuniões, tudo, se empenharam muito, né? Eu acho que fizeram um grande trabalho para quem tinha um prazo tão curto de ser feito, né? E tentaram fazer o melhor possível ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto, que ainda que se eventualmente o anteprojeto não for reformado, não for aprovado, ou for aprovado em partes, essa contribuição desse anteprojeto vai perdurar. A gente não pode esquecer, por exemplo, o projeto do Código de Obrigações, foi feito por Caio Mato, do Orlando Gomes, mesmo não tendo sido aprovado, ele influenciou muito o direito civil na parte de obrigações e até o Código Civil 2002, né? Então, tenho certeza que essa contribuição desse anteprojeto já é importante para o país, sendo aprovado ou não. No meu ponto de vista, professor Arnaldo, eu entendo que, e não obstante essas críticas mais metodológicas da questão, ele deveria tramitar e deveria o parlamento fazer o debate e aperfeiçoar, porque existem boas sugestões no anteprojeto, né? Então, eu cito, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica de associações civis, a previsão expressa do início do prazo prescricional de petição de herança a partir da abertura das sessões. A gente não pode ignorar, às vezes, muito boas propostas, que são alterações pontuais, já experimentadas, que podem melhorar a vida das pessoas por aquelas eventuais críticas, e que também são normais. Todo monumento jurídico ou alteração substancial jurídico, vai ter questões favoráveis, contrárias, boas e ruins. E aí eu acho que é uma boa oportunidade para que se faça uma análise crítica, o parlamento, e possa melhorar. Porque eu vejo também, e dialogando mais com as entidades representativas. Voltando lá naquele ponto, um ponto que eu achei do curto prazo, por exemplo, que eu vejo algumas, como o senhor falou, às vezes, das universidades, não só as universidades, mas, por exemplo, eu vejo o seguinte: como é que vai discutir uma proposta discutindo a questão dos animais, sem um debate com uma área do agronegócio que tem uma atividade econômica pautada em animais, como a questão das proteínas animais. Não estou falando que tem que aceitar, não tem, não. Mas o agronegócio, como um dos principais, se não o principal setor da economia, do PIB brasileiro, como é que ele não era importante, eu não vi, pelo menos, uma participação de entidades representativas do agronegócio para levar também suas dificuldades, seus pontos de vista em outras matérias, né? Então, é muito enriquecedor, porque às vezes a gente propõe algo e não pensa ou não sabe algum outro ponto que pode gerar. E uma reforma no Código Civil, ela tem um impacto gigantesco. Às vezes, uma palavra que você muda, uma frase, ela tem um impacto na sociedade enorme. Então, eu acho que, e não obstante toda essa situação, professor Arnaldo, é possível agora o parlamento fazer uma filtragem do que for bom, que estiver dentro dos princípios que vai beneficiar a sociedade, ouvindo de uma forma mais ampla setores que são afetados pelas alterações,
ouvindo os prós e os contras, para decidir e colocar no final dessa análise geral a alterações pontuais, em menor quantidade, né? Porque o anteprojeto, segundo um estudo do professor Eduardo Tomaszewicz da USP, pegando o que alterou, incluiu, é, é, quase altera a metade do Código Civil. Então, é quase 50, mais de 50% de alteração. É muito substancial. Então, acho que a sociedade, por meio de seus representantes, pelas audiências públicas, tem a condição de aperfeiçoar esse anteprojeto e ter um resultado final de filtrar medidas pontuais que vão melhorar a vida da sociedade. Concordo, doutor. E o nosso colega Marcos Pedroso Neto, que é um advogado aqui de Sapucaia, do lado de Porto Alegre, inclusive fez uma conversa comigo apenas falando do direito digital no Código Civil. Se eu não me engano, são 8 ou 10 livros, capítulos dentro desse livro. Então é muito grande, realmente é muito grande. E são temas que o direito digital traz que são completamente desconhecidos para grande parte da população. E eu acho que nesse livro a gente vê realmente o quanto a falta de debate, a falta de maturidade pátria nesse tema se revela, sabe? Eu acho que realmente nesse ponto, trazer um direito digital para dentro de um Código Civil é prematuro, porque ainda não se tem uma discussão sobre isso, não se tem leis sobre isso. E, bom, agora está na mão do Congresso, né? E talvez nem eles mesmos saibam do que se trata esses temas de direito digital, né? Então, eu vejo como aqui sim, uma parte da reforma ou da atualização que carecia de muito mais discussão, de muito mais especialistas discutindo, de muitas mais universidades discutindo isso, de muitos mais professores discutindo isso, que acabou que um grupo muito pequeno discutiu, fez uma alteração substancial, que é muito grande esse livro de direito civil digital, né? E vai à aprovação de congressistas que eu tenho certeza que não têm a mínima ideia do que se trata isso. Então, aqui se vê de forma muito no direito civil digital, se vê de forma muito palpável toda essa crítica que o senhor está trazendo. A questão do agronegócio, da mesma forma, né? O agronegócio ficou fora da atualização do Código Civil. Existem aqueles que distinguem os agraristas dos civilistas, né? O que não tem como haver essa distinção, né? Porque o direito agrário ele se pauta em todos os institutos de direito civil, que são institutos que vêm lá de Roma, né? E vejam bem, né? Os primeiros negócios existentes no mundo, na história da sociedade, são permutas de produtos agrários, né? Um romano ou um grego que trocavam uma cabra por alimentos ou por planta. Então, tá no germe dos contratos o agrarismo, como se fala, né? E agora, com essas catástrofes que a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul, com inundações, vem o tema do caso fortuito da força maior, da base do negócio, e como isso se aplica ao produtor rural que assume, sim ou não, o risco do negócio, tendo em vista que o seu negócio depende de eventos climáticos, né? Então, eu acho que esses dois exemplos que o senhor traz aqui são exemplos marcantes, de problemas que a gente tem, realmente tem, com essa atualização do Código Civil, né? De que se tentou fazer, eu acho que se tentou fazer algo mais democrático, né? Com a participação de muitas pessoas, né?
mas talvez a escolha das entidades que estariam compondo, das pessoas que estão compondo essas comissões, talvez não tenha sido a mais democrática possível. Talvez não tenha sido a mais técnica possível, né? E eu acho que, bom, o direito digital, a sociedade digital, né? A sociedade.com, como se fala, a revolução digital, a economia em rede, a sociedade em rede, isso é tema de pesquisa mundo afora desde os anos 2000. Meu mestrado foi feito com base na economia em rede, que é a economia digital, com as suas conexões com seus softwares e com as suas plataformas, conectando diversos e diversos empresários. E a economia digital é uma economia de adesão, é uma economia adesiva. Todas as plataformas digitais são contratos de adesão. Todas, todas, seja prestação de serviço, seja marketplace. Todas são de adesão. O SaaS, Software as a Service, como se diz, né? Que eu ganho dinheiro dormindo, tu monta um software e deixa para venda. São contratos de adesão também, são contratos civis e comerciais de adesão. E isso passa longe dessa reforma do direito digital, né? E também, nas cláusulas gerais do contrato, se passa longe disso, né? Então, assim, eu vejo um pouco de falta assim de cientificidade nessas propostas, nesses debates, né? Vejo que por mais que louvável que seja essa tentativa de democratização dessa atualização do Código Civil com uma comissão de juristas muito grande, né? Acho que essa que talvez tenha acontecido alguns equívocos nessa escolha dos, entre aspas, juristas, né? Eu costumo falar uma coisa que eu aprendi no meu doutorado de administração de empresas, é que só existe uma ciência que chama a literatura de doutrina, que é o direito. E nenhuma ciência, né, literatura é doutrina, porque doutrina é uma palavra muito forte. Como jurista é uma palavra muito forte também, né? Então eu acho que base esses símbolos que tem no direito ainda, que são coisas muito antigas, né? De chamar um professor ou um advogado, um professor advogado, ou um desembargador de jurista, ou um livro qualquer de doutrina, contribui para nós fazermos essas comissões, esses debates de uma forma que talvez não seja tão científica. E aí a gente tem que distinguir que é doutrina não é ciência. Dentro do direito não é ciência. Tem muita doutrina que não é científica, né? E tem muito jurista que não é pesquisador. E isso traz problemas gravíssimos, né? E o direito tem os seus problemas, né? O direito, toda vez que a gente sai, eu já fiz, antes de fazer o meu doutorado na administração de empresas, eu fiz 4 cadeiras na sociologia, estudei na Unicinos e na Universidade Federal de Pelotas, sociologia, fiz algumas cadeiras de economia também, então, há algum tempo o direito me incomoda por suas formas autoritárias de conhecimento, e com esse incômodo, eu já faz algum tempo que eu tenho estudado fora do direito, principalmente para ratificar os equívocos do direito. E o direito ele chega atrasado sempre, o que eu acho que é normal, e eu acho que é bom que o direito chegue atrasado. Imagina se o direito começasse a conduzir a vida social. Então, assim, acho perfeito que o direito chegue atrasado. Não acho um problema. Acho que o problema seria muito maior se o direito chegasse antes da sociedade, né? Mas ainda o direito se pauta numa autoridade que não tem. Uma autoridade que se acha sozinha, mas que, na verdade, depende de outros conhecimentos para formar a sua própria autoridade. E eu acho que isso está representado nessa atualização do Código Civil.
Na minha opinião, né, doutor? Eu sei que é um pouco pesada a minha opinião, Eu, mas é a opinião de alguém que saiu do direito para ser pesquisador fora do direito. eu entendo a riqueza da interdisciplinariedade, né? Principalmente o próprio direito digital, né? Que você tem atua em outras ciências, outras questões. Eu acho muito rico. Mas uma coisa que eu também que eu acho importante é o que me preocupa também, da mesma forma que você falou da importância, às vezes, de ter pessoas que conhecem dos temas, a gente, nos debates, né, do dia a dia, está falando, sendo ouvidos, para poder contribuir, eu acho que isso é muito rico. Mas também a gente precisa, também, que eu vejo também, a riqueza da prática, da vivência, né? Então, às vezes, eu sou um crítico, às vezes, da, da falta da vivência, da experiência. Por quê? Eu brinco assim, eu entendo a gente como um cientista, e eu entendo como cientista jurídico também e tal. Tem uma tese, você tem um laboratório, a prática é ali. Eu várias vezes que eu tinha algumas proposições que eu imaginava, ao vivenciar, falei, gente, isso era inimaginável na teoria. Então, associações civis que nós debatemos, eu acho um tema, ele potencializa, te dá muito mais se você vivenciar a rotina das associações, né? Então, eu acho que a gente também, apesar da importância, a gente tem que ter preocupação de estar formando na área jurídica, pessoas que procurem juntar a profundidade teórica com a vivência prática, Com certeza. Com sabe? certeza. Porque, e eu acho que, e se não for possível, também ouvir ambos, as pessoas que têm experiência, né? E outras que têm prática. Eu me lembro de um Código Civil uma vez que eu peguei, que era maravilhoso. Aí eu vi que a formação do autor era só advogado, mas tinha uma qualidade muito grande, né? A experiência de vida ali que tinha e tal era muito grande, que poucas doutrinas é, teriam, entendeu? Agora, se você tiver condição de retroalimentar os dois, né? Trazer a doutrina para a prática, para melhorar a prática, trazer na prática para enriquecer a doutrina, e isso culminando em discussões de propostas, né? Eu acho que a gente vai contribuir muito para ter leis melhores, né? E a sociedade seja melhor para a sociedade. Eu penso desse jeito, professor Arnaldo. E esse é o desafio das faculdades de direito, né? Conseguir fazer da prática um lugar de ensino, né? Tornar a prática um ensino, né? Esse é um desafio muito grande, né? É, As faculdades americanas, por exemplo, se passa o dia, manhã e tarde, fazendo estudos e praticando direito, né? E aqui a gente tem pouca prática ainda, né? é, Então esse realmente é um desafio que ainda não foi resolvido pelas faculdades de direito, né? concordo. Eu acho que tem que, hoje, o ensino jurídico no Brasil, lógico, tem as exceções, mas está um pouco descolado de mercado. E quando eu falo mercado, seja para você ser advogado, seja para prestar um concurso público, né? Acho os currículos hoje deveriam ser revistos, né? E preparar as pessoas para o mercado, não só privado, público, docência, né? Mas para mim descola um pouco. Eu acho que hoje as faculdades elas preparam o aluno para fazer uma prova de concurso, né? Dá aquele um monte de conteúdo e vai fazer concurso público, né? Imagina.
Se tu fosse colocar uma prática para cada disciplina, hein, doutor? É, O que não, mudaria, seria, né? é, O que mudaria? seria fantástico, né? E a própria vivência, eu sou um grande defensor dos estágios, seja antes ou pós a Com graduação, certeza. né? Eu acho extremamente enriquecedor, né? Com Você pegar, às certeza. vezes, eu até comento com meus alunos, às vezes a gente tem condição de passar de algo que a gente demorou 20 anos de estudando intensamente, né, é, algum conhecimento. Então, eu acho que essa sinergia é muito importante, sabe? Com certeza, eu vivo isso na prática, né? Porque quando meu pai se aposentou do tribunal, né? Como ele era desembargador, ele se aposentou no tribunal, ele tinha 55 anos e abriu o escritório de advocacia, isso faz 26 anos. E eu tinha 18 anos quando ele se aposentou. Então, eu estou aqui nesse escritório há 26 anos, desde os 18 anos até agora que eu estou com 44. Então, a minha formação foi sempre com essa prática aqui, sabe? Então, apesar de ter 44, eu já tenho mais de metade da minha vida aqui nesse escritório de advocacia, 26 anos. E é bom, eu voltei para a academia com 30 anos de idade, depois de 7 anos de formado, que eu voltei a estudar e voltei já com uma bagagem que já era um pouquinho grande em relação aos meus colegas, porque com 30 anos eu já tinha 12 anos de escritório, contando o estágio, né? E a advocacia depois de formado. E realmente a prática dá uma concretude ao conhecimento que é muito grande, né? E às vezes a gente está com diversas ilações que a gente precisa pôr em prática para ver se funciona ou não, né? E isso a gente E, só consegue na atividade prática mesmo, né? e várias teorias surgem do experimento, do Também, pragmatismo. Você se depara com uma situação, fala, não, pera aqui, essa questão está equivocada, né? Então, você vai, também da prática surge, novas teorias, você coloca à prova pontos de vista, a união da teoria com a doutrina, né, e dentro da doutrina aí, jurisprudência, tudo, é muito rica, e também com outras ciências, né? O pensamento sistemático como um todo, não só como sistema jurídico como um todo, é muito enriquecedor. claro. Até porque, né, antes de ser contrato, é um evento econômico e concomitantemente é um evento organizacional, né? A gente tem estudado muito ciência organizacional, que é uma mistura de administração de empresas, economia, direito, sociologia e um pouquinho de filosofia do poder, porque contrato é poder, e a economia em rede, por exemplo, com todos esses contratos de adesão, é poder, né? E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a interdisciplinariedade ou intercientificidade é algo que é enriquecedor e que nos leva a questionar até que ponto que não, entre aspas, juristas deviam também fazer parte da discussão desse Código Civil, né? Aí a sociedade como um todo, né, fazendo parte do Código Civil, os médicos, a partir das suas associações, tem muita alteração em face dos direitos do nascituro aí no Código Civil, né, e acaba alguns juristas, eles representam a voz médica, mas é algo indireto, né? Como é que, em termos de direitos contratuais e cláusulas gerais dos contratos, como é que o pessoal da administração de empresas, que é quem mais estuda a plataforma digital no Brasil hoje, como é que eles não têm uma consulta sobre o que poderia dar mais segurança jurídica para eles? Entra nessa questão do direito digital também uma filosofia, uma sociologia muito forte, né? Que faltou. Foi uma discussão
estritamente jurídica de uma lei que serve para reger a sociedade. É um pouco arbitrário, no meu ponto de vista. Não, para quem faz esse caminho de sair um pouco do direito para fazer a pesquisa científica, a gente consegue ver muitas falhas da falta de intercientificidade, interdisciplinariedade, como tu falou, que eu acho que é o tema da. Eu não vou dizer que é o tema da vez, porque já faz 10 anos que se fala em interdisciplinariedade e intercientificidade, mas não se consegue na prática aplicar, né? Eu acho que também tem isso, né? As classes brigam entre si e fica uma coisa de ego muito forte, né? Mas eu acho que é isso, doutor. Eu acho que está perfeita essa conversa geral, essas críticas, né? Também concordo contigo que talvez 6 meses tenha sido feito a toque de caixa. O que que o senhor acha? Quanto tempo vai ficar no Congresso isso aí? Eu acredito que vai ficar um tempo grande, tá? Talvez passe de um ano, né? a- as discussões que tenham pela quantidade, né? Que quase 50% do Código Civil, então você pega, atinge muitos setores, então vai precisar debater. E como eu mencionei, professor Arnaldo, eu acho que o fato de, às vezes, do prazo curto, dá para a gente aproveitar, entendeu? Dá para fazer o debate no parlamento, né? Dá para fazer as audiências públicas, dá para ouvir o Código de Ainda Processo, há tempo, né, doutor? o Código de Processo Civil também teve um amplo debate no parlamento, né? Teve uma quantidade de audiências públicas depois, né? A própria Câmara nomeou uma comissão também é, revisora do projeto, né? Com alguns juristas e tal. Então, eu acho que dá para. O que eu vejo é que tem ali, eu acho precipitado é, reprovar todo o anteprojeto, sendo que existem alterações boas, sabe? Sugestões boas. O que a gente tem que ali agora é filtrar, né? Pontuar, debater o que que pode ser colocado, né? É bem provável que vai diminuir a quantidade de alterações, e aí, julgando boas, trazer para aperfeiçoar o direito civil. Na minha opinião, eu acho que vai de 3 a 5 anos essa votação. É, E o que eu espero é que sim, que se tragam outros representantes de outras ciências aí para esse debate, né? Para essas audiências. Acho que o momento é esse. Muito embora tudo pareça crer que não, que se quer que vá à votação logo, que não se debata, que já foi feita o debate agora, e que agora é votar sim ou não. A sensação que eu tenho é essa. Vamos ver se o Congresso corrige isso, né? Eu acho que é muito importante essa correção. Bom, eu acho que é isso, né, doutor? Eu acho que temos, como tu bem disseste, são mais da metade do Código Civil sendo alterado, né? Tu já veio falar conosco sobre a associação, que eu acho que é um dos exemplos melhores de como a prática nos traz um conhecimento de associação muito diferente da teoria, né? Ah, Na administração de empresas, as associações, e elas têm uma funcionalidade extremamente grande. As associações da administração de empresas são utilizadas para juntar empresas em eventos cooperativos, colaborativos, e cooperativos e colaborativos, a gente lá na administração não tem nenhum caráter axiológico, é simplesmente cooperar, colaborar, ou seja, operar e elaborar em conjunto. Então, cooperação significa coordenação na administração de empresas, isso é muito importante, e isso está longe do código do direito, né? E essa cooperação e colaboração entre empresários é feito através de outras organizações que podem ser joint ventures, podem ser cooperativas, mas também associações, né? Aqui em Porto Alegre nós temos as associações dos mini mercados de Porto Alegre, né?
A gente tem uma associação, Redmac Materiais de Construção, que são associações que parecem franquias, né? As farmácias associadas é um exemplo clássico, né? Eu não sei se tem aí em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante as farmácias associadas, que a gente olha da rua, da calçada, parece uma franquia, mas é uma associação comercial, né? Que fazem compras coletivas, marketing coletivo, e a prática realmente, nesse tema da associação, ela é é uma loucura de como ela transborda o conhecimento jurídico, né? E cada vez a gente tem uma questão, a governança dessas associações é um tema também que é inexplorado na literatura, muito embora a gente tenha muito mecanismo prático que existe de governança, né? E realmente são muitas as alterações que a gente tem no Código Civil. Tu já está aqui com a nossa segunda conversa, doutor, e em nome do IARGS e da doutora Sulamita Cabral, presidente do IARGS, fica o convite para uma nova conversa, um novo ponto que o senhor acha interessante trazer, né, na discussão aqui nessas conversas sobre a atualização do Código Civil. Eu que agradeço, professor Arnaldo, doutora Sulamita, aí Args, por esse convite estar aqui de novo, né? E precisando, é só chamar. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Bom dia, professor Arnaldo.